foi andando e já em abril de 2012, os representantes das vítimas e seus familiares apresentaram as suas observações ao relatório do Estado brasileiro sobre o cumprimento da sentença que foi proferida aí pela Corte. E segundo as famílias, o Estado não cumpriu a sua obrigação de conduzir uma investigação penal de forma a processar, a sancionar os responsáveis pelas graves violações de direitos humanos no caso. E até aquele momento o Estado não tinha dado início a qualquer ação penal para identificar, processar criminalmente e punir os responsáveis. Veja, com efeito aí, a única tentativa de início de uma ação penal no âmbito interno foi rejeitada judicialmente, isso com base na Lei de Anistia Brasileira e no Instituto da Prescrição, violando assim frontalmente a sentença da Corte no caso Gomes Landi. Veja que os representantes apontaram aí no próprio processo que o Estado, em seu relatório de dezembro de 2011, se referiu apenas a ações de caráter civil e administrativo ajuizadas no âmbito interno, mas nenhuma de cunho penal, como determinado pela Corte lá na sentença. Os familiares das vítimas valorizam a reformulação do grupo de trabalho Tocantins, mas eles enfatizaram que as falhas persistem no dever do Estado de determinar o paradeiro dos desaparecidos. Aí essas questões que podem ter sido significativas para que até agora nenhum resultado conclusivo tenha sido alcançado. As famílias ainda destacaram a falta do acesso à informação constante dos arquivos governamentais e da oitiva de integrantes das Forças Armadas como os principais dificuldades para a localização dos desaparecidos. Veja que os representantes alegam que o Estado, dentro dessa perspectiva, não ofereceu tratamento médico, psicológico, psiquiátrico às vítimas que o solicitaram e, por outro lado, consideraram que o Estado realizou as publicações da sentença, isso que foi ordenado, como nós falamos há pouco, mas fora do prazo estipulado pela Corte. Ademais, as famílias reiteraram o pedido para que fosse postergada a realização de um ato público de reconhecimento da responsabilidade internacional do Estado a respeito dos fatos do caso Gomes Landi. Até que o Estado, de fato, comemorar só quando o Estado desse início às ações penais cabíveis para esclarecer os fatos relacionados aí às graves violações que envolvem as vítimas, de modo que o ato não deve ser realizado, o ato em si, sem a continuidade de um compromisso. Os representantes criticam o relatório do Estado por não fornecer informações detalhadas acerca do curso de direitos humanos para as Forças Armadas, o que impossibilita qualquer avaliação quanto ao cumprimento da sentença no ponto. Sublinha ainda as famílias, ainda que até o momento o Estado não havia tipificado o delito de desaparecimento forçado ou ratificado a convenção que tinha prometido de ratificar. Veja que os representantes reconhecem a relevância das alterações das normas de acesso ao Arquivo Nacional, bem como a aprovação da Lei de Acesso à Informação Públicas. Mas elas frisam aí no processo que tais normas versam tão somente sobre garantias formais de acesso a documentos públicos em geral, não tendo elas o propósito nem o alcance de proporcionar especialmente e especificamente a busca, a sistematização e a publicação de toda a informação sobre a guerrilha do Araguaia e ou sobre as violações de direitos humanos ocorridas durante o regime militar, conforme determinado pela Corte. Veja, por último, que os representantes consideram que o Estado cumpriu parcialmente a sua obrigação, aí no sentido de pagar as indenizações a título de danos morais e materiais aos familiares das vítimas, dado que o Estado ainda não tinha, em 2013, 2012, na verdade, efetuado todos os pagamentos devidos.